Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Vigésimo sexto dia com Maria no reino da divina vontade. A hora da dor se aproxima. Separação dolorosa. Jesus em sua vida pública e apostólica. Em nome do Pai, quem me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo, quem me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém, fiat. Oração inicial. Imaculada Rainha, minha Mãe Celestial, venho aos seus joelhos maternos como seu querido filho, para me abandonar em seus braços e implorar-lhe, com os meus suspiros mais ardentes neste mês consagrado à Senhora, a maior graça de todas, que me admita a viver no reino da divina vontade. Santa Mãe, Rainha deste reino, admita-me como seu filho a viver nele, para que não seja ele mais deserto, mas habitado pelos seus filhos. Confio-me à Senhora, minha soberana Rainha, para que guie os meus passos no reino do querer divino
e seguro em sua mão materna, guiará todo o meu ser para que tenha vida perene na divina vontade. A Senhora será mãe para mim, e como minha mãe lhe entrego a minha vontade, para que a Senhora a troque pela divina vontade, para desta forma posso ter certeza de nunca sair do seu reino. Portanto, imploro que me ilumine para me fazer compreender o que significa vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pequena flor do mês, pela manhã, ao meio-dia e à noite, ou quantas vezes nos for necessário, apoiemo-nos nos joelhos da Mãe Celestial e diga-lhe: minha mãe, eu te amo. Me ame e dê à minha alma uma porção da vontade de Deus. Dê-me a sua bênção, para que eu possa fazer todas as minhas ações sob seus olhos maternos. Dê-me sua bênção, Mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações sob os seus olhos maternos. A alma para sua Mãe Celestial. Aqui estou novamente, minha Mãe Rainha. Hoje meu amor de filho me faz correr para ser espectador do momento em que meu doce Jesus se separou da Senhora e inicia o caminho para formar sua vida apostólica no meio das criaturas. Santa Mãe, sei o quanto sofre. Cada momento de separação de Jesus lhe custará a sua vida. E eu, o seu filho, não quero deixá-la sozinha. Quero secar suas lágrimas e com a minha companhia quero quebrar sua solidão. Enquanto estivermos juntos, continuará me dando suas lições sobre a divina vontade. Lição da Rainha do Céu. Meu querido filho, sua companhia me será muito agradável, porque sentirei em você o primeiro dom que Jesus me deu. Dom formado de puro amor, produzido pelo seu e pelo meu sacrifício, dom que me custará a vida de meu filho. Agora preste atenção e ouça-me, meu filho, porque sua mãe está começando uma vida de dor, de solidão e de longas separações do meu sumo bem, Jesus. A vida oculta terminou e ele sente a irresistível necessidade do amor de sair em público, de se tornar conhecido e de ir em busca do homem perdido no labirinto de sua vontade, presa de todos os males. Como Nossa Senhora trata a nossa vontade humana, o labirinto da nossa vontade. Presa, somos presas de todos os males. O querido São José já morreu. Jesus partiu e fiquei sozinha na pequena casa. Quando meu amado Jesus pediu-me permissão para sair, a ordem das coisas, quando meu amado Jesus pediu-me permissão para sair, porque ele nunca fazia nada sem que me contasse antes, senti uma dor repentina em meu coração, mas sabendo que era a suprema vontade, rapidamente disse meu Fiat. Eu morri para mim, eu morro para mim, para viver o propósito divino. Rapidamente, eu disse o meu Fiat.
Não hesitei um instante, e com o fiat do meu filho e o meu, nós nos separamos. Uma espada de dor, né, traspassará o vosso coração. É espada essa que sempre esteve, né, no seu peito. Na abertura de nosso amor, ele me abençoou e me deixou. Acompanhei-o com o olhar enquanto pude, e então, retirando-me, abandonei-me naquele querer divino que era a minha vida. Mas, ó potência do Filho Divino, este santo querer nunca me fazia perder de vista meu filho. Nem ele me perdia, ao contrário, sentia suas palpitações em mim e Jesus sentia as minhas nele. Era um só, uma só vontade, um só ser, um só coração. Querido filho, recebi, meu filho, do querer divino. E o que este querer dá não está sujeito nem a acabar, nem a suportar separações. O que o querer divino dá não está sujeito nem a acabar, nem a suportar separações. Não acaba e não se separa, né? Não cessa. Seus dons são permanentes e eternos. Portanto, meu filho era meu. Ninguém poderia tirá-lo de mim, nem a morte, nem a dor, nem a separação, porque o querer divino o havia dado a mim. Assim somos nós, né? Assim somos nós para com Deus. E nos falta tanta confiança, o abandono, a entrega nele. Temos ainda, né, esse germe de pecado que nos faz, né, duvidar de Deus, duvidar das graças, do poder de Deus. Diante de muitos, Satanás é poderosíssimo, tudo ele pode. E Deus está esquecido, está deixado de lado. Né? Como dizem, Deus está lá no trono dele e eu estou aqui. Então, deixa eu dar meus pulos. Veja o que Nossa Senhora diz. Recebi meu filho do querer divino. E o que este querer dá não está sujeito nem a acabar, nem a suportar separações. Tem uma frase do santo que diz, né? Acho que é Padre Pio mesmo quem diz, é mais fácil separar, né, a luz do sol do que separar Jesus de Maria. Né? Seus dons são permanentes e eternos. Né? Ao contrário do que muitos pensam, Maria não é uma mulher qualquer, Deus não se serviu dela para Jesus vir ao mundo e agora ela ficou, né, jogada para lá. Né? Que Deus os ajude a encontrar e viver a verdade divina. Portanto, meu filho era meu, ninguém poderia tirá-lo de mim, nem a morte, nem a dor, nem a separação, porque o querer divino o havia dado a mim, e tudo aquilo que o querer divino tem para você, para te dar e já tem te dado, é seu, ninguém tira. É seu e ninguém tira. Porém, Deus espera a sua correspondência para que Ele possa te dar ainda mais. Mas Ele não vai expor seus tesouros, né, preciosíssimo a você se você não caminha, né, guarda para si, não trabalha. Nossa Senhora não ficou, né, lá paralisada, não, ela saiu, né, se pôs a trabalhar, se posicionou, né, mediante a vontade de Deus. Como ela acaba de dizer, Jesus pediu autorização para ela e ela prontamente disse o seu fiat,
ainda que com lágrimas nos olhos, com o coração já ferido, né? Que Deus nos dê essa graça, de ter essa prontidão, né, a buscar e fazer aquilo que a vontade divina nos pede, sem hesitação, sem questionamento, sem dúvidas, sem perturbações. Ninguém poderia tirá-lo de mim, nem a morte, nem a dor, nem a separação, porque o querer divino o havia dado a mim. Assim a nossa separação era aparente, mas na realidade fomos fundidos juntos. Além do que, uma só era a vontade que nos animava. Como poderíamos nos separar? Agora você deve saber que a luz da divina vontade me fazia ver como maldosamente e com quanta ingratidão tratavam meu filho. Ela assim via tudo, né? E sentia também tudo, todas as dores de Jesus. O seu passo virou para Jerusalém. Sua primeira visita foi ao templo sagrado, no qual começou a série de suas pregações. Mas que dor! Sua palavra cheia de vida, portadora de paz, do amor e da ordem era mal interpretada e mal ouvida, especialmente pelos doutores e sábios daqueles tempos. Não muda muito nos dias de hoje. Não muda nada. Temos hoje, igualmente, os fariseus dos nossos dias. E quando meu filho dizia que era o Filho de Deus, o Verbo do Pai, aquele que veio para salvá-los, levaram tanto a mal que, com seus olhares furiosos, queriam devorá-lo. Oh, como meu bem-amado Jesus sofreu, sua palavra criadora rejeitada fazia-o sentir a morte que davam a sua palavra divina. O que segura a vontade divina é a vontade humana, resistente e rebelde. O sentir a morte que dava a sua palavra divina. Cada vez que nos negamos a corresponder à divina vontade, que temos um ato de vontade humana nossa, damos igualmente essa morte à divina vontade. São os abortos que a criatura faz, né? Abortos divinos, ao invés dos partos divinos, né? Com a correspondência. Por isso Nossa Senhora diz: seja atenta, minha filha, não perca de vista nenhum ato na divina vontade. Não negues nenhum ato de vontade, a vontade divina. Como Nossa Senhora diz sempre, né? Seja atenta, meu filho, seja atento. Nesse trecho mesmo ela fala a respeito disso. Oh, como meu bem-amado Jesus sofreu. Sua palavra criadora rejeitada fazia-o sentir a morte que davam a sua palavra divina, e eu estava toda atenta, com os olhos voltados a olhar aquele coração divino que sangrava, e ofereci-lhe meu coração materno para receber suas próprias feridas, consolá-lo e dar-lhe apoio no ato que estava para sucumbir. Eis aqui o Filho da Divina Vontade, que se une a Nossa Senhora, que se une a Jesus, a reparar pelos outros, a reparar, a dar a satisfação a Deus pelos outros. Que o Filho da Divina Vontade é para a integridade, de Jesus, não mais das criaturas, mas a honrar a Deus, a corresponder a Deus, a reparar a Deus. Oh, quantas vezes, depois de terem despedaçado a sua palavra, viu esquecido por todos, sem que ninguém lhe oferecesse conforto, sozinho, fora dos muros da cidade, ao ar livre, sobre a abóbada do céu estrelado, apoiando-se contra uma árvore para chorar e rezar pela salvação de todos. Como disse o Dimas, o bom ladrão. Ele
passa por isso, né? Mas nada fez. O nosso castigo é merecido. Mas ele não. Tudo ele viveu, tudo que não aceitamos, até os dias de hoje não aceitamos passar, ele passou por cada um de nós. Né? E agora chama os filhos da divina vontade a ajudar no trabalho, né, de salvação das almas e dar a glória a Deus. Dar toda a glória a Deus. E reparar através dos atos da nossa vida na divina vontade, reparar pelas ofensas dos irmãos e a correspondência a Deus, a satisfação a Ele, a fim de que Ele não tenha de estar mais sozinho e não tenha que ter apenas a companhia de sua mãe, como assim foi lá, né, no seu tempo, mas já hoje, por todo sempre, como Luísa passeava por toda a história, né, foi lá na criação de Adão, foi lá no começo, foi no fim, foi no meio, estar imerso a esse oceano da divina vontade, né? Jesus nos leva aonde quer, a fim de que possamos reparar a falta dos irmãos, a fim de que, como disse, ele não esteja mais sozinho, mas que tenha plenamente a companhia de suas criaturas. Sob a abóbada do céu estrelado, apoiando-se contra uma árvore para chorar e rezar pela salvação de todos. E eu, sua mãe, querido filho, da minha casinha chorava ao mesmo tempo. Lá da casinha de Nazaré, Nossa Senhora chorava ao mesmo tempo. Que era de fato como se estivessem unidos e de fato estavam corporalmente separados, mas espiritualmente unidos para nunca mais se separar. E eu, sua mãe, querido filho, da minha casinha chorava ao mesmo tempo. E na luz do Filho Divino enviava-lhe as minhas lágrimas para aliviá-lo, os meus castos abraços e os meus beijos para conforto, para o seu conforto. Filho da divina vontade é o ser para Deus, para satisfazer, para corresponder a Deus. Portanto, meu filho amado, ao ver-se rejeitado pelos grandes, pelos doutores, não parou, nem poderia parar. Seu amor fluía, pois queria almas, e assim cercou-se de pobres e de aflitos, de enfermos e de coxos, de cegos, de mudos e daqueles com tantos outros males, dos quais eram oprimidas as pobres criaturas. Todos imagens dos tantos males que a vontade humana havia produzido. Não era só uma enfermidade, uma dificuldade externa, mas era o transbordamento da enfermidade que há na criatura humana, a sua vontade. Oprimidas, dos quais eram oprimidas as pobres criaturas, todas imagens dos tantos males que a vontade humana havia produzido. E meu querido Jesus curava a todos, consolava e instruía a todos, de modo que se tornou o amigo, o pai, o médico, o mestre dos pobres, porque os grandes mestres e entendidos doutores, né, da lei e da igreja não está interessado. Né, pelo contrário, né, queriam e fizeram, né, dar cabo a Jesus. E assim se fez e assim tem se feito. Porém agora na pessoa dos seus filhos, dos filhos da divina vontade, dos homens e mulheres de boa vontade,
né? Nos concede coisas e situações que muitos dos nossos não suportariam, né? Dando Ele a nós, através dos conhecimentos que Ele nos dá, como Ele dizia no trecho de ontem, né? Eu peço e também eu dou o que é necessário para a esta situação a criatura cumprir. Mas se dará quando recorrermos a Ele, quando nos refugiarmos a Ele, a fim de viver os propósitos e os desígnios dele. Então, vai continuar, minha filha. Meu filho, pode-se dizer que foram os pobres pastores que por sua visita receberam-no em seu coração, em seu nascimento. E são os pobres que o seguem nos últimos anos de sua vida aqui na terra, até sua morte. E são igualmente agora os pobres que dão ouvidos às suas verdades, a esses 36 volumes. São os pobres, os que até então eram coxos, leprosos, doentes, cegos, coxos, revestidos de tantos males, resultados de nossas escolhas erradas, de nosso amor próprio, de nosso apego à nossa vontade humana. Minha filha, pode-se dizer que foram os pobres pastores que, por sua visita, receberam-no em seu nascimento. E são os pobres que o seguem nos últimos anos de sua vida aqui na terra, até sua morte, porque os pobres, os ignorantes, são os mais simples, menos apegados ao próprio juízo, e portanto são os mais favorecidos, mais abençoados e os prediletos do meu querido filho, tanto que escolheu pescadores pobres para serem apóstolos, como coluna da futura igreja, como colunas da futura igreja. Agora, querido filho, se quisesse dizer o quanto meu filho operou e sofreu, e eu com ele nesses dias, nesses 3 anos de sua vida pública, seria muito extensa. No Fiat nos separamos, eu de meu filho, e o Fiat me deu a força para fazer o sacrifício. Recomendo que em tudo que você puder fazer e sofrer, o Fiat Divino seja o seu ato primeiro e último. Desta forma, você encontrará força para tudo, mesmo nas dores que lhe custam a vida. Se incluir tudo no Fiat Eterno. Portanto, dê sua palavra à sua mãe, de que sempre se encontrará na divina vontade. Assim também sentirá a inseparabilidade de mim e de nosso Senhor, nosso sumo bem, Jesus. Sermos, esses reparadores por excelência, conhecendo as suas verdades, conhecendo a vossa divina vontade, e estar fundido a Ele, num ato contínuo, ininterrupto. Ele que não tem outra ocupação senão as suas criaturas, que também nós possamos dar essa correspondência de amor a Ele. Vejamos bem, o abandono de Jesus, o sofrimento dele diante da ingratidão das criaturas lá, e bem como também até os dias de hoje. Ele precisou nascer no estábulo porque não havia lugar nos corações. Precisou repousar do lado de fora, nos campos, encostado numa árvore, chorando a ingratidão das criaturas. Se tal era a sua tristeza,
Quão imensa é a festa no céu, a sua alegria quando ele encontra os seus filhos, aqueles que correspondem, que ouvem a tua mensagem e mais, né, que quer fazer vida, quer que seja as suas vidas, a sua vida divina, né? É dar a Deus tamanha felicidade, tamanho contentamento que o leva a dizer novamente, né, quando ele vê esses filhos, né, este é meu filho amado a quem eu ponho todo o meu agrado, né, e chama, tem um trecho no livro do céu que vai dizer, né, que ele chama todo o céu para ver, né, o portento da sua divina vontade, o triunfo da sua divina vontade na criatura. Seja feita aqui na terra como é no céu todos estão já, né, na sua divina vontade. Agora, quando a criatura deixa o seu nada para buscar o tudo que é Deus, eis o plano original de Deus, né? O sétimo dia, o dia em que Deus poderá descansar na alma, né? Descansará Deus então na alma, no Filho da divina vontade. Como vai dizer nas 24 horas da paixão, né? Basta, Senhor, já sofrestes muito. Deixa que eu sofra um pouco em seu lugar. Aceitemos o que a divina vontade nos traz. Vivamos aquilo que a divina vontade nos pede. Deixemos o nosso nada, os nossos apegos, o nosso nada mesmo, para viver o tudo com Ele. Para o tudo dele ser aquilo que nos move, como Nossa Senhora, que nunca pode ser separada dele, e como é dito, quem nos separará do amor de Deus? Há uma coisa, a nossa vontade, nós mesmos. Portanto, é o que diz, Deus não condena ninguém, somos nós, na nossa soberba, na nossa vontade humana, é quem trilhamos o caminho da condenação. Quando nos obstinamos a viver sem Deus, a viver longe de Deus, a não viver a vontade dele, e sim a nossa. Que diante dessas verdades, reconheçamos o quanto Jesus nos espera e o quanto tardamos a corresponder, que ao menos de agora em diante tenhamos uma postura, uma conduta contrária a tudo que vivemos até o presente momento, de modo a ser para Deus, a viver para Ele, unicamente para Ele, tudo por Ele, por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Filho e do Espírito Santo. Amém, fiat. A alma. Doce Mãe, quanto compartilho com a Senhora ao ver que sofreu tanto. Peço-lhe que derrame suas lágrimas e as de Jesus na minha alma para reordená-la e incluí-la no Fiat Divino. Pequena flor, hoje para me honrar você me trará todas as suas dores por companhia na minha solidão, e em cada dor colocará um eu os amo, para mim e para seu Jesus, para reparar por aqueles que não querem ouvir os ensinamentos de Jesus. Hoje, para me honrar, você me trará todas as suas dores por companhia na minha solidão, e em cada dor colocará um eu os amo, para mim e para o seu Jesus, para reparar por todos aqueles que não querem ouvir os ensinamentos de Jesus. Ejaculatória, Mãe Divina, a sua palavra, que é a de Jesus, desça no meu coração e forme em mim o reino da divina vontade. Mãe Divina, a sua palavra, que é a de Jesus, desça no meu coração e forme em mim o reino da divina vontade.
Mãe Divina, a sua palavra, que é a de Jesus, desça no meu coração e forme em mim o reino da divina vontade. Amém. Fiat. Estivemos e permaneceremos unidos no amor de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiat. Deus abençoe a todos.